Pessoal, no nosso vídeo da semana passada, depois de te ensinar aí quais são as maneiras mais inteligentes de você se expor a uma moeda forte para poder se proteger aí dessa crise do real, da desvalorização da nossa moeda, eu peguei e falei que no vídeo de hoje a gente ia falar um pouco sobre como adquirir ativos lastreados nessas moedas fortes, tais quais ações de empresas, bondes, enfim, valores mobiliários, títulos no geral. Mas não vai ser sobre isso esse vídeo. É porque tem algumas coisas que estão me incomodando muito desde que eu gravei aquele vídeo da semana passada, que é o fato de algumas pessoas terem se questionado por que eu não falei sobre os fundos cambiais na hora que eu fui falar sobre as estratégias para você diversificar. E o fato é que eu não falei sobre fundos cambiais porque eu acho eles um lixo. Eu não gosto desse tipo de investimento. Não por culpa dos fundos, mas por culpa de fatores diversos, e no vídeo de hoje eu vou te explicar quais são eles. O fato é que eu fujo desses fundos cambiais mais do que político da Lava Jato foge do japonês da Federal. E no vídeo de hoje eu vou te contar por que essa é uma estratégia interessante para que você consiga aí se tornar um investidor blindado, antifrágil e preparado aí para enfrentar esses momentos de crise no mercado financeiro. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E digo mais, ao final do vídeo tem uma surpresa que eu vou anunciar aqui, então vale a pena você me acompanhar até lá. Mas antes de começar, eu te peço para deixar um like aqui no vídeo. Porque quanto mais like o vídeo recebe, mais o YouTube entende que o conteúdo que está sendo transmitido aqui, ele é de qualidade, e aí ele envia para o maior número de pessoas possível. E veja, do mesmo modo que essa informação está te ajudando a se tornar um investidor que pensa fora da caixa, se mais gente ter acesso a essa informação, mais pessoas aí vão conseguir pensar além da manada e se destacar aí nos seus investimentos, o que consequentemente vai acabar ajudando todo mundo, não só a Capital Global, como também todos os investidores brasileiros. Então, se você gosta dessa informação, não deixe de clicar aí no botão de gostei. Muito obrigado pela sua contribuição. A propósito, se você é novo aqui no canal da Capital Global, aqui a gente fala sobre liberdade e principalmente liberdade financeira. A gente vai trazer temas como investimento, empreendedorismo e internacionalização. E eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que já tem produzido aqui. Então, já se inscreve no canal caso você ainda não esteja inscrito. E aproveita e clica no botão do sininho para ficar por dentro aí dos próximos capítulos que saírem dessa série. Então vamos lá, por que eu fujo dos campos cambiais mais do que político ladrão foge do japonês da Federal? É simples, eu já vou te contar. Mas antes disso eu preciso te explicar aí, afinal, o que são os fundos cambiais. E os fundos cambiais nada mais são do que uma modalidade aí de fundos de investimento que está tipificada pela Instrução Normativa 555 da CVM. São os famosos fundos 555, é assim que a gente chama no meio. Mas o diferencial desse fundo cambial em relação aos demais fundos da Instrução 555 é que ele está exposto à variação da moeda estrangeira. Pelo menos 80% do fundo tem que estar exposto a essa variação. Então ele vai estar ali posicionado ou na própria moeda em si, ou então em derivativos aí dessa moeda. Mas então por que eu falo que esses fundos são tão ruins assim? Afinal, eu vivo falando aqui sobre a importância de se estar exposto a uma moeda forte, a uma moeda estrangeira. E ao mesmo tempo eu estou metendo pau aí, descendo lenha nesse tipo de investimento que são os fundos cambiais. Bom, antes de mais nada, eu devo admitir que eles cumpriram um papel essencial aí no mercado, que foi justamente possibilitar que investidores brasileiros se posicionassem nessa moeda, pagando um preço mais justo aí na cotação delas e com acesso bem mais fácil, porque você consegue comprar esses fundos muitas vezes direto da sua conta bancária, não precisa nem mandar para a corretora de valores. Então, em um tempo em que a informação era mais escassa e investir em ativos estrangeiros era muito mais difícil do que é hoje em dia, esse fundo ele realmente tinha um papel essencial e ajudava
prejudicava muito aí os investidores brasileiros. Só que desde que começaram a emergir as outras formas de você se posicionar nas moedas fortes, que são aquelas que eu falei no vídeo da semana passada, que eu vou deixar o link aqui no izinho para você conferir, caso você ainda não tenha assistido, essas outras formas, elas acabam sendo bem mais interessantes, de modo que os fundos cambiais perderam espaço, né, diante dessa competição. Eles perderam a sua posição de destaque. E isso se deu muito mais, não foi nem por culpa dos fundos cambiais em si, dos gestores dos fundos, ou então das taxas de administração. Os gestores são bons e as taxas até que são razoáveis, mas o problema dos fundos cambiais se deu principalmente por culpa do governo brasileiro e da nossa alta tributação aí sobre esse tipo de investimento. Então deixa eu te explicar a partir de agora quais são esses dois problemas aí dos fundos cambiais, esses problemas tributários. São dois os principais. E o último que eu vou te contar é o mais sacana deles. E o primeiro problema dos fundos cambiais se chama IOF regressivo, ou seja, Imposto sobre Operações Financeiras com uma alíquota regressiva. Isso é um problema por causa da forma como esse imposto incide, que ela é bastante perversa. Deixa eu te contar. O que acontece é que, se você compra o fundo, por mais que ele tenha a liquidez de D+1, ou seja, você pode comprar ele hoje e vender amanhã, o fato é que, se você obtiver lucro nessa sua posição, em realidade, você só vai poder se desfazer mesmo a partir do D+30, porque do contrário, vai atingir uma caralhada de imposto aí sobre essa sua posição. Por exemplo, no primeiro dia, digamos que você comprou ontem um fundo cambial, o dólar subiu 5% aí em um dia, já bastou para você, já é o suficiente, e agora você quer utilizar essa sua valorização na moeda para montar uma posição hoje, um dia depois de ter comprado o fundo. O que vai acontecer é que sobre esse seu lucro vai incidir um IOF de 96%. São 96%, ou seja, você não teve lucro nenhum. E aí ele vai seguindo uma tabela regressiva, caindo de 3 em 3% ao passar dos dias. Então, se você vender no D+2, o imposto agora vai ser de 93. No D+3 vai ser de 90. Depois 87, depois 84 e por aí vai, até o 29º dia em que o imposto vai ser só de 3% sobre o seu lucro e a partir do 30º aí sim o IOF volta a ser zero. Isso aí é muito perverso porque um dos principais motivos da gente estar aí com o nosso patrimônio em alguma moeda, seja lá qual for essa moeda, é justamente para esperar as oportunidades de poder fazer um aporte. É justamente ter liquidez em caixa, ter caixa, para na hora que oferecer uma boa oportunidade de entrada em ações de empresas, por exemplo, a gente ter esse dinheiro aí para poder aportar. Agora veja você, e se você tiver esse dinheiro em caixa, mas se você for aportar vai ter um prejuízo tão grande por causa da tributação, você acabou de perder uma das principais finalidades que é ter o dinheiro em cash, que é justamente ter essa liquidez. Não adiantou de nada. Então, se por um lado você conseguiu se proteger aí da desvalorização do real por causa dessa sua posição em fundos cambiais de moeda forte, por outro lado, você entregou toda a sua liquidez. E você não teria entregado se você tivesse simplesmente comprado as moedas, o euro, o dólar, conforme as formas que eu te ensinei aí nos vídeos anteriores. E é uma tremenda sacanagem aí você ter que esperar 30 dias, ficar sem liquidez aí nessa sua posição. Porque na prática, isso é um desincentivo aí para as pessoas comprarem fundos cambiais, o que é péssimo para esse tipo de negócio. E é péssimo para a gente como investidor também, que perde uma oportunidade de um investimento que, se não fosse isso, até poderia ser interessante. Mas na realidade não seria, porque a gente chega ao segundo problema dos fundos cambiais, que também é um problema tributário e é ainda mais perverso, que é o famoso imposto come cotas. E o que acontece é que os fundos cambiais, eles são tratados aí pela nossa Receita Federal de forma análoga aos fundos multimercados, o que significa que vai incidir um imposto de renda retido na fonte de forma parcelada. E as parcelas, meu amigo, tem pagamento adiantado. Ou seja, a primeira parcela desse seu pagamento do imposto de renda
ela vai ser em maio e a segunda vai ser em novembro. Então desde maio e depois desde novembro, o teu dinheiro já não vai mais estar lá, porque ele já é tirado, retido na fonte e não vai estar rendendo aí sobre os seus frutos. Ou seja, eles vão cortar o galho da sua árvore antes da hora. E se você tivesse investido no dólar, ou melhor, se posicionado em moedas fortes por uma outra maneira, esse galho ainda ia estar lá rendendo, valorizando diante da crise que nós estamos vivendo no real. E é por isso que os fundos cambiais acabaram se tornando uma escolha não tão interessante assim para quem quer se expor às moedas fortes. Na prática, hoje em dia, só quem gosta dos fundos cambiais vai ser o gerente do seu banco mesmo, uma vez que você consegue comprá-los sem precisar sair aí da sua conta bancária. Por outro lado, existem muitas outras formas bem mais interessantes de você se proteger da desvalorização do real. E agora que eu já fiz esse desabafo, você entendeu por que eu não gosto aí dos fundos cambiais e por que eu preferi não tratar desse tema no último vídeo que eu fiz sobre exposição aí às moedas fortes. Então podemos dar sequência aí com a nossa série e no vídeo que vem eu vou retomar o assunto e vou começar a te contar aí sobre as formas de você se expor a ativos, a valores mobiliários que estão lastreados aí em moeda forte e outras formas que também são interessantes de você se proteger aí por meio desses ativos da desvalorização do real. Eu tenho certeza que você vai gostar. Te vejo na quinta-feira. E quase que eu vou embora e esqueço de me falar qual que é a surpresa que eu tenho para você que ficou até o final desse vídeo. E a surpresa é que no sábado a gente vai estrear uma série nova aqui no canal em que a gente vai falar sobre offshore, sobre operações aí envolvendo empresas no exterior e também contas bancárias. Porque aí sim, meu amigo, agora a coisa ficou séria e você vai saber como que você pode fazer para se tornar um investidor realmente blindado aí. Blindagem patrimonial é a melhor forma de proteção contra momentos difíceis e contra todos os riscos do Brasil. Eu tenho certeza que você vai gostar. A série vai se chamar Sábado Offshore, ou então Conta Bancária na Suíça. Diga você, qual dos nomes que você mais gosta? Bota aí nos comentários.